Olá, gente. Agora iremos resolver um novo tipo de exercício, de trigonometria. Nesse caso, para determinarmos o período de funções trigonométricas. Nós temos aqui três funções: cosseno, seno e tangente. É importante colocar, que o período, por exemplo, das funções, vamos supor, f de x aqui, cosseno de x, quando esse arco é x, quem está variando aqui é o x, o período varia de 0 até 2π, quer dizer o seguinte, que de 0 a 2π você tem um gráfico que ele se repete naquele formato, sempre aquele modelo que variou de 0 a 2π. Veja, 0 a 2π, se você pegar o 2π e subtrair por 0, você tem exatamente 2π. Então, o período 2π é essa variação de 0 a 2π, que é dado pela diferença 2π menos 0. 2π menos 0 é 2π. Na função f de x igual a seno de x, da mesma forma, de 0 até 2π, aquele gráfico ele vai se repetindo, à medida que você caminha com os arcos, e o período também é 2π. As funções secante de x e a função cossecante de x, como elas são dependentes secante do cosseno e cossecante do seno, o período também é 2π. Certo? Agora, a tangente, tanto a tangente de x como a cotangente de x, o gráfico varia do modelo de 0 até π. Então, não é mais 2π, de 0 até π. Então, se você observar os gráficos, de π em π, aquele gráfico ele se repete. Então, isso, o formato dele. Então, aqui o período é π. Então, isso aqui é bom que você conheça, das funções cujo arco é x. Mas a nossa questão, ou as nossas questões, são tais que o nosso arco que está aqui, ele não é exatamente x, ele é x sobre 2 menos π sobre 3. Certo? Então, quando você está fazendo um gráfico, esse x que está aqui, ele representa os valores dos arcos que estão no domínio. Então, o x, você vai dar valores para x, para que obtenha o cosseno de x, que serão as imagens da sua função. Aqui, da mesma forma, você vai dar valores para x. Na medida que você dá valores para x, que são valores de arcos, então esse arco dividido por 2 menos π sobre 3 vai te dar um novo arco, cujo cosseno dele vai representar uma imagem. Então, necessariamente aqui, os valores que eu estou dando são valores de x. Então, eu preciso saber o período dessas funções quando eu aplico arcos em x. Então, é preciso que eu analise o x. Então, eu vou pegar todo o arco e olhar para esse arco e ver, como eu coloquei aqui, a variação de 0 a 2π, porque o cosseno varia de 0 a 2π. Então, o meu x varia de 0 até 2π. Só que agora eu não estou vendo x, eu estou vendo isso aqui, fazendo uma analogia de 0 a 2π. Então, o que acontece? Se esse cara for 0, que é o período do cosseno, o meu x, ele já não vai começar no 0.
não vai ter origem no 0 a 2π. Então por quê? Porque veja só, se eu pegar o meu x sobre 2 e igualar a π sobre 3, tá? O meu x vai ser 2π sobre 3. Então, quando eu olho para esse zero aqui, ó, né, para que dê zero, começa em zero, o meu x tem que valer 2π sobre 3. Agora, se eu pegar o x sobre 2 menos o π sobre 3 igualar a 2π, eu vou ter x sobre 2 igual a, passando para o segundo membro, π sobre 3 mais 2π, né? Onde eu tenho x sobre 2 igual 3 vezes 2, 6, mais 1, 3 vezes 2, 6π, mais π, 7π sobre 3. Não é isso? Então veja só, x sobre 2, passei para o outro lado, π sobre 3, né? Mais 2π, x sobre 2 aqui, que dá 1, que dá 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7π sobre 3. Então, o meu x passa a ser, né, falando de x, passa a ser 2 vezes 7, 14π sobre 3. Então, o que eu estou observando nesse novo cosseno, cujo meu arco tem esse formato? Que o meu x, né, olhando como se fosse o x variando, o meu x varia de 2π sobre 3, né, até 14π sobre 3. Então, nessa variação, né, que eu faço, né, em relação ao período do cosseno, né, que eu sei que a função cosseno, quando eu olho o x, ele varia de 0 a 2π, só que no nosso caso, né, o arco não é x, ele é esse aqui. Então, é essa variação que vai ser a variação de x sobre 2 menos π sobre 3. Então, eu preciso subtrair 14π sobre 3 menos 2π sobre 3, que é igual a 12π sobre 3, que é igual a 4π. Então, o período dessa função é 4π. Então, o que quer dizer isso? Na medida que eu vou dando valores para x, né, arcos, eu vou ter um desenho de 0 a 4π, no formato de uma função, onde, nesse intervalo, né, eu tenho um formato de gráfico que vai se repetir sempre. Então, sem você estar fazendo o gráfico, você é capaz de perceber, tá, qual é o intervalo, né, em que esse gráfico se repete no mesmo formato. Ok? Então, você aqui tem essa visão, né, do período, né, do gráfico x sobre 2 menos π sobre 3. Vamos olhar agora para f de x igual a seno de 7x. Da mesma forma, eu vou pegar, como eu fiz aqui, pegar o 7x igualar a 0. Vamos pegar o 7x igualar a 2π, já que o período do seno ele é de 0 a 2π, e aí o x é 0 sobre 7 dá 0, o meu x é 2π sobre 7, e nesse intervalo, quando o meu x varia de 0 a 2π sobre 7, né, que seria o período
seria exatamente esse intervalo, vai definir o período, que é 2π sobre 7 menos 0. Então o período é 2π sobre 7 radiano. Então, em 2π sobre 7, 2π sobre 7, nós temos uma repetição nesse gráfico. E vamos olhar agora para o item C. Veja, f de x igual tangente de 2x menos π sobre 3. Já vimos que para tangente de x, né, o período é de π radiano. Então, varia de 0 até π. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que 2x menos π sobre 3 igual a 0 e 2x melhor, 2x. E 2x menos π sobre 3 igual a π. 0 e π. Então, nós temos quem? Nós vamos ter 2x igual, passando para o segundo membro, π sobre 3, onde o x é π sobre 3 dividido por 2, que é igual a π sobre 6. Repito, primeiro multiplico pelo inverso. E nesse caso, o 2x igual π mais π sobre 3. O 2x é 3π mais π, 4π sobre 3, reduzindo ao mesmo denominador, veja, 3π mais π sobre 3. E o nosso x passa a ser 4π sobre 3 dividido por 2, que é igual a 4π sobre 6. Simplificando por 2, dividindo por 2, nós temos 2π sobre 3 radiano. Então, nesse nosso exemplo, o período é dado pela diferença, né, desse extremo, 2π sobre 3, menos, quando você igualou a 0, que dá π sobre 6. Veja, quando ele iguala a 0 deu π sobre 6, quando você igualou a π deu 2π sobre 3 radiano. Então 2π sobre 3 menos o π sobre 6, que dá 2, que dá 1, 2 vezes 2, 4π menos o π sobre 6, que você tem como resultado 4 menos 1, 3π sobre 6, simplificando π sobre 2, né, radiano. Então, o nosso período da nossa função aqui, tangente de 2x menos π sobre 3, o nosso período é π sobre 2 radianos. Então tá aí, gente, um novo modelo, né, para que você possa resolver questões onde a busca aqui é do período de funções trigonométricas.